Olá, pessoal, tudo bom? Vamos chegando. Essa sala vai ficar só aqui no Instagram. O YouTube Studio não funcionou, gente. Mas eu vou tentar deixar gravada e eu vou colocar lá depois, tá bom? No YouTube. E aí eu coloco o link para vocês porque aqui no Instagram não vai dar para ficar gravada, tá bom? Mas vamos entender. ahn, Primeira coisa, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história que eu trouxe essa semana. Essa história de dor minha. Eu sempre quis ter uma família. E o que acontece? Dentro das minhas percepções, ter uma família, né, estaria ligado a gestar um filho. E na verdade isso não foi possível, o que me colocou no fundo do poço. Sobre auto-julgamento, a autoestima muito baixa, né? Então, assim, um processo mesmo de que eu cheguei ao ponto de pensar em tirar a minha vida. E foi nesse momento que esse amigo chegou. Aliás, eu já tenho uma conexão com eles desde os meus 5, 6 anos de idade, porque eu sempre fui uma criança de falar, é, de falar sozinha, né? Sozinha, entre aspas, é claro. E ter uma conexão extrasensorial com as coisas. Eu sempre percebi as energias, o que estava ocorrendo em volta, né? Tinha falas minhas totalmente desconectadas dos preconceitos que vinham da minha família. E assim, eu entrei numa ideia bastante conturbada, né, dos meus pais, de estar falando coisas que eu não devia. Vejam só. E aí foram podando, né? E aí o que acontece? Quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos, eu fiz a minha primeira comunhão. E na primeira comunhão, aquilo não conectava comigo. Então, eu fiz a primeira comunhão porque era uma ordem dos meus pais, né? Então, tá, ok, vamos fazer esse negócio. Mas eu sempre perguntei muito, né? Qualquer dia eu pego na casa da minha mãe essa foto e eu posto aqui para vocês verem a cara da catequista tirando foto comigo, gente. Porque eu não tinha papas na língua para perguntar as coisas. Eu queria entender e ela não sabia responder. Ela só que respondia assim: é o dogma da igreja. Então eu falei: tá bom, vamos deixar quieto. Mas, é, depois, mais ou menos, quando eu tinha uns 11, 12 anos, os meus pais se divorciaram. E aí, um pouco antes desse tumulto na nossa vida acontecer, eu tive uma clarividência, né? E essa clarividência tinha um rapaz um pouco mais velho que eu devia ter uns 10, 12 anos, mais ou menos, devia ter uns 12, 14. E aí, eu tive a percepção de que esse garoto é o meu irmão, que faleceu antes de eu nascer. Então, assim, e junto com ele tinha um senhor. Esse senhor, ele trouxe uma percepção muito clara. Nossa, tá escuro aqui. Pera aí um pouquinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui essa luminosidade. Agora sim. E aí, eu tive essa percepção desse senhor que estava com ele. E esse senhor falou para ele: não adianta tentar explicar para ela agora. Ela não vai entender. Ela não tem idade nem maturidade ainda. E ele começou a passar as mãos sobre os meus pés. E eu não fui sentindo os meus pés. Dentro da minha cabeça, eu tinha muito forte a questão católica, né? Então, eu fui criada ali dentro da igreja católica, né? E ali, para mim, eu tive que baixar muitas barreiras. Porque foi passando a mão sobre o meu corpo e meu corpo foi adormecendo de baixo para cima, gente. Imagina a sensação, né? Uma criança recebendo essa energia e eu fui apagando, apagando. E eu rezei Pai Nosso, Ave Maria, Credo, tudo que eu conhecia na época. Até que ele chegou na minha cabeça
Ele me deu um beijo e eu adormeci. No dia seguinte que eu fui levantar, né? E aí que eu fui entender mais ou menos umas coisas, mais ali muito velado, muito fechado. Enfim, tive outras ocorrências nesse sentido de percepções, né? E aí, quando eu tive 15 anos, né? Quando eu estava com meus 15, 16 anos, começou a vir informações psicografadas. E aí, assim, eu entrei numa percepção de que tinha algumas entidades que não eram tão de luz. Então, eu comecei a bloquear isso e falei, só quando eu entender eu volto a fazer. E aí, eu entrei, depois eu fui começar a trabalhar, fui começar a fazer, estudar mais coisas, né? Estudar para profissão. Eu sou, para quem não sabe, eu também sou professora de educação infantil, então sou pedagoga. E aí, nesse ponto, eu meio que bloqueei tudo, eu não tinha conexão com nada, eu estava mais focada na vida material. E quando aconteceu todo esse trajeto que eu passei para vocês aí, tem muita coisa em volta, né? Porque lá no comecinho, quando a primeira fotinha que eu coloquei lá para vocês, trouxe uma percepção, né? Que foi o quê? Eu tive um tumor de tireoide. Né? Se eu conhecesse naquela época as energias que eu conheço hoje, as percepções que eu tenho hoje muito mais lúcidas, né? Tanto com relação aos meus conhecimentos que eu fui adquirindo e a percepção mesmo dos mentores, dos anjos, que eu estava percebendo, que eu já percebo hoje, se eu tivesse percebido naquela época, talvez eu nem precisasse ter tirado a minha tireoide. Mas eu perdi a tireoide. Né? Então, hoje, eu tenho que acordar todo dia cedinho, tomar o meu remedinho para poder recuperar o que a tireoide não está podendo me fornecer nesse momento. Então, entenda o seguinte, a partir dali, começou uma vibe de descida. Por quê? Eu tive que fazer uma terapia que se chama iodoterapia. Essa iodoterapia, ela traz, um dos gente, sumiu o nome. Uma das situações que ela traz, né, da iodoterapia é a infertilidade. Mas na época eu não entendi muito bem isso, não tava mais preocupada em ter a minha saúde, né? Então não tinha tempo para eu poder pensar em de repente guardar óvulos, fazer alguma outra coisa. O que aconteceu, né? Quando a médica descobriu esse nódulo que eu tinha na tireoide, ele já estava querendo escapulir. E aí, ela agilizou, né? Em questão de um mês, já foi lá e tirou, fiz a operação, tirou, não teve mais nada. Graças a Deus, tô limpa. Entretanto, gerou essa situação, tá? Quando eu fui tentar engravidar, né? Eu já tava com 37 anos, porque tem que esperar todo um ano para limpar o corpo da iodo. E aí, com 37, eu fui começar a tentar engravidar, não conseguia. Fui fazer FIV, descobri que eu tinha uma endometriose muito avançada, perdi 20 centímetros de intestino. Então, imagina, foi descendo. E aí, eu fui lá e tentei de novo outra FIV. E também não deu certo. Calhou as duas FIVs que eu fiz, elas implantaram os embriões e elas desceram em queda drástica no mesmo tempo. Então, os embriões ficaram comigo exatamente uma semana. Os meus 3 filhos ficaram comigo 3 semanas, né? Uma semana cada um. Né? 2 foram implantados juntos, então ficaram ali uma semaninha, e na segunda FIV o terceiro. Então, imagina, né? Eu entrei em parafuso, porque para mim era uma coisa importante. E aí, existe uma foto minha aqui no meu feed,
que tem uma gatinha comigo, uma das minhas gatas. E essa gata, ela chegou no comecinho de 2020, quando eu perdi esse embrião, esse último embrião. E eu tava ali muito mal mesmo, eu tava em ponto já de fazer qualquer coisa para tirar minha vida. E essa gata me olhou tão profundo que ali eu percebi que tinha uma mensagem. E eu fechei meus olhos e falei: ok, o que você quer dizer? E o que o mentor falou para mim, nesse momento eu não vi nada, tá? Não tive condições de perceber nada, de ver. Mas eu coloquei toda a minha potência, porque ou eu saía daquele poço, ou eu continuava ali e aí sabe Deus o que podia acontecer. Então, não que eu estivesse sozinha, porque que eu coloquei lá, eu me sentia sozinha, ferida, né, condenada. E na verdade não é que eu estava sozinha. Eu tinha meu marido, eu tinha minha sogra, minha mãe, as pessoas em volta me dando apoio. Entretanto, eu não tinha a mim mesma, eu estava desconectada de mim. Então, o que o meu mentor falou? Você nunca esteve sozinha. Tudo isso que você está passando, nós já sabíamos desde antes de você vir. Faz muito, muito, muito tempo que isso tudo tá certo. E tinha que ser assim. E eu só pude chegar agora para falar com você porque era nesse ponto que eu poderia chegar. E ele disse: conversa com o João. O João é meu marido. E coloca a carta na mesa. Você tem outras possibilidades. E foi a partir daí que a gente começou a embarcar na adoção, né? Então nós estamos aí há 6 meses na fila de adoção. Mas, tirando isso, desde lá que eu descobri o tumor na tireoide, eu comecei uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de percepção. Isso já faz 7 anos. Então, eu primeiro fui trazer. Deixa eu ver aqui o negócio. Agora foi. Eu fui trazer para mim as percepções que eu tinha tão fácil na infância, na adolescência, que por algum momento se perdeu. Eu comecei a trazer de volta. E aí, com os anjos da criação, eu comecei a me reconectar com meu mentor, né? E se vocês pudessem ter a percepção que eu tenho agora do tanto de mentores que tá aqui para se conectar com vocês, vocês não têm noção. É muito, muito mentor. Vamos entender um pouquinho o que é o mentor. Quem é essa figura, o mentor? O mentor, eles são seres que estão acima da gente em evolução. E aí, as religiões vão dando nomes, né? Guardião, mentor, anjo da guarda. E aí cada pessoa percebe de uma forma, né? São energias muito sutis, né? Quando o mentor chega perto, o nosso corpo fica quentinho. Parece que a gente é abraçado. Quando o mentor tá perto, a gente assim, sente aquela vibe boa, aquela vibe uma vibe limpa, entende? E com os anjos da criação eu consegui novamente. E aí, o primeiro dia que eu me reconectei com ele, eu senti meu corpo inteiro arrepiar. E, sinceramente, eu não tenho palavras para explicar o que foi esse reencontro. E a sensação que eu tinha é que, como ele é meio brincalhão, é um senhor, mas é um senhor bem brincalhão, ele fala para mim, nesse momento: demorou, hein? Mas esse demorou foi tão cheio de carinho, foi tão cheio de ternura. Por quê?
Porque os mentores, os anjos, por serem mais evoluídos que nós, eles trazem uma energia de respeito muito maior do que a gente pode ter noção de conhecer. Principalmente o nosso livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É o nosso poder de escolha. Então eu escolho fazer alguma coisa, faço e lido com as consequências daquilo. Entende? Então, o mentor, ele vai respeitar o nosso espaço. Ele não vai atrapalhar ou se enfiar na nossa vida de maneira intrusa. Nenhum ser de luz jamais vai fazer qualquer coisa para prejudicar a nossa vida, para prejudicar a nossa evolução e principalmente para prejudicar o nosso livre-arbítrio. Entende? Por quê? Todos nós temos os nossos karmas. Nossos karmas, vamos tirar um pouco dessa ilusão do que é karma, porque o karma, na verdade, ele é uma energia que nós criamos em algum momento da nossa existência, tá? E aí você pode entender isso como sendo nessa própria vida, em outras vidas. E o karma, ele vem nesse bloco energético para nós, porque pertence a nós. Eu criei, eu vou ficar com ele, entendeu? E aí, o que acontece? E é uma carga negativa, né? Diferente do Dharma, por exemplo, que o Dharma é uma carga positiva. De vez em quando a gente faz algumas coisas que coloca a lei do Dharma em cima do karma. Mas nem sempre a gente consegue isso, então às vezes o que a gente vai fazer fica com um pouco mais de dificuldade, que é o que eu passei, entende? Então, percebe, o respeito que os nossos mentores têm por nós, o olhar carinhoso que eles têm por nós, percebe esse olhar, percebe essa sensação. E agora, eu convido cada um de vocês, nesse momento, para se conectar com o seu mentor novamente, se reconectar, né? Se faz algum tempo que você tem essa percepção dele, ou se você nunca chegou a conhecer, vão abaixando as suas barreiras, baixe as suas barreiras de religiosidade, baixe as suas barreiras de baixe as suas barreiras de percepções aí, X, mas, em especial, se coloque em posição de receber. Se coloca nesse momento em posição de compreender quais são os insights que o seu mentor tem para você. Então, nesse momento, eu vou colocar uma música. Não sei se vocês vão conseguir ouvir ela, mas vamos ver. Vou aumentar um pouquinho aqui. Acho que dá para ouvir. Então, vamos fechando os nossos olhos. E eu vou nesse momento chamando os meus 3 anjos da criação. Esses 3 anjos fazem parte da minha equipe, trabalham comigo. E eu peço nesse momento que essas 3 figuras divinas possam colocar um círculo de proteção em toda a minha volta, em um segundo círculo. Eu trago a energia deles, agradecendo a presença desses anjos, do trabalho que eles fazem comigo. E eu vou aterrando a minha energia no centro da Terra com cristal. E ali eu aterro. Nesse momento, eu peço
que os meus anjos também coloquem em cada um de vocês que estão aqui me ouvindo. O isolamento energético, o ciclo de proteção em cada um de vocês. Isso. E que também eles aterrem cada um de vocês com um cristal no centro da Terra. E eu peço aos meus anjos que nesse momento traga o mentor de cada um de vocês. E o meu já está aqui do lado. Percebe essa energia. Eu vou agora invocando a força divina descendente. Essa força divina descendente, ela vem como um vórtice descendo do mais alto, uma luz limpa que vem descendo como uma espiral. E ela vem descendo pelo seu chakra coronário, descendo por cada um dos chakras, alinhando, restaurando, organizando cada chakra, para que você possa perceber melhor a conexão com o seu anjo, com o seu mentor, com o seu guardião. E se você quiser agora, nesse momento, você pode repetir comigo. Eu vou falar meu nome, e você fala o seu nome, tá bom? Eu, Thaís Elizabeth Valente, invoco agora a força divina descendente. Trago essa força para mim, que eu possa agora me reconectar com o meu mentor. E vai percebendo essa energia, esse abraço, esse afago. Mantenha os seus olhos fechados e vai percebendo quais os insights que esse anjo tem para você, que o teu mentor, o teu anjo tem para você. Se você por acaso pensar que é só a sua imaginação, deixa fluir dessa forma mesmo. Seja aberto, aberta para receber do seu guardião, para receber do seu mentor. Se reconecta com ele agora nesse momento, com toda a gentileza que ele tem para lhe dar, com todo o poder de ação que esse mentor tem. Percebe se existem falas, se existem toques. Percebe se vem alguns insights na sua mente. Não importa se você não vê ele. Não importa se você não consegue conversar com ele nesse momento. Apenas sinta, se permita sentir. Deixa fluir. Deixa essa energia entrar. Isso. Vai percebendo essa paz que teu guardião te traz. Vai percebendo essa luz, esse amparo, esse cuidado que é tão sutil, tão suave, tão delicado. Nosso mentor, ele está aqui para nos ajudar. E nós podemos sempre estar em conexão com ele, né? O bom é que nem todo mundo precisa baixar tanto a sua vibração para ter essa conexão. Então aproveita esse momento, se conecta com o seu mentor
e vai sentindo. Fica aí o tempo que você quiser com ele. Vai sentindo, percebendo, recebendo. Vai olhando para isso, com calma, com percepção. E, por último, quando você quiser, estiver disponível para isso, você pode abrindo seus olhos devagar e vai deixando fluir. Vai mexendo seus pés, seus braços, seus olhos devagar. E eu determino nesse momento que essa percepção, essa energia possa ficar com você pelo tempo que você permitir. Recebe nesse momento essa luz, esse amparo do seu guardião. Esteja atenta, porque ele sempre está em conexão com a gente. Muitas vezes somos nós que não estamos. Apesar do nosso mentor não poder ficar ao nosso lado a todo instante, eles estão por perto, tentando se conectar com a gente o tempo inteiro. Eles estão em ligação direta com a gente. E basta a gente acionar, tá? Essa live vou deixar gravada, colocar lá no YouTube, que infelizmente não fluiu, mas vamos perceber um pouco mais a sutileza do mundo espiritual, perceber um pouco mais esse amparo que a gente recebe. E no dia 4/4, agora já, né, não nessa segunda-feira, na próxima, a gente vai fazer uma liberação de energias. Eu, a bruxinha do Sais e Kizira, os anjos da criação que trabalham comigo e os meus mentores. E a gente vai fazer uma limpeza de desapego com vocês. Essa limpeza de desapego, ela é uma sessão, uma vivência que traz pra gente uma sensação de liberdade, uma sensação de potência, de poder. Por quê? Muitas vezes a gente se prende em ideias, em dogmas, em situações, em pessoas, que a gente, eu falo que a gente cria um bichinho de estimação. E esse bichinho cresce e domina a gente. E aí começa a pesar. Então, precisa desapegar disso. Deixar isso de lado. Deixar essas amarras de lado. E perceber que nós todos somos contribuição para o mundo. Que nós todos somos potência divina, potência para o mundo. E eu convido cada um de vocês agora a também entrar nessa nossa vivência, e você vai poder desapegar de qualquer energia que você sinta que está prendendo a tua vida, tá? Como, por exemplo, se você quiser desapegar de coisas físicas, se você quiser desapegar de emoções pesadas, se você quiser desapegar de relacionamentos que foram abusivos,
se você quiser desapegar de situações que acontecem agora no seu relacionamento atual, tá? Lembrando que, como eu falei, os anjos da criação, os mentores, eles não vão atuar negando o livre-arbítrio do outro, nem o seu. Então, quando a gente faz uma liberação desse tipo, que envolve uma terceira pessoa, entenda que essa liberação vai ser feita com você, tá? Não necessariamente com o outro. Então, percebe, né, essa dica que eles deixam. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu quero desapegar da situação que o meu companheiro não faz as coisas do jeito que eu quero. Né? Então, perceber isso e querer desapegar disso é entender que ele é do jeito que é. E que eu posso ser do meu jeito sem precisar entrar em atritos por coisas pequenas. Então, eu desapego daquilo que ele não tem ainda o potencial de ver ou de enxergar, ou que tem um potencial diferente do meu. Então, eu começo a entender melhor. Quando a gente faz essa sessão de desapego, eu começo a perceber melhor quem é o outro. Entende? Então, eu vou desapegar, eu vou me desvencilhar dessa energia pesada que eu coloco na situação onde apenas eu, enxergo o erro. Então, entende, né? Nessa sessão do dia 4, essa vivência do dia 4, nós vamos fazer essa liberação toda com vocês. Então, esses esquentas que eu tô fazendo agora com o mentor, é para vocês já irem tendo essa conexão. Porque aí, quem estiver lá no dia 4, vocês vão ter muito mais, receber muito mais deles, tá? Porque tanto os meus mentores vão trabalhar, como os mentores de vocês, tá bom? Então, continua com essa energia, continua com o seu mentor, enxerga aí todo o potencial que ele tem para contribuir com vocês, tá? E é isso, meus amores, fiquem com Deus, fiquem com seus mentores e até breve, muito, muito, muito breve.